Tá certo? Então, vamos lá. Beleza, gente. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6, os versos 25 a 33, tá? Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 33. Os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, meus queridos, eu quero colocar você dentro desse contexto aqui. Eu sei que você conhece também esse texto, esse versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu quero situar você aqui no contexto. Jesus está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é interessante porque a gente tem uma visão do Sermão do Monte. A visão que a gente tem normalmente é de Jesus no alto do monte, falando e uma multidão o ouvindo. Olha, eu algum tempo atrás, aliás, há muitos anos atrás, tinha um filme, se você encontra por aí esse filme aí, que chama A Vida de Brian. É uma comédia daquele grupo Monty Python, e ali é uma sátira, na verdade, da história de um homem que nasceu no mesmo dia que Jesus. E aquela história é uma piada, na verdade, o tempo todo, piadas e brincadeiras e tudo com aquele homem. Mas tem um momento interessante, que é o momento em que ele está ouvindo o Sermão do Monte. Então Jesus está lá no alto da montanha, exatamente aquela figura que a gente tem de Jesus no alto da montanha, falando, e as pessoas na multidão ouvindo. Aquele homem está lá embaixo, observando Jesus lá no alto, bem pequenininho, e eles começam a conversar. O que ele falou lá? O que ele disse? Ele falou que bem-aventurados os narigudos. Aí eles dizem: o que narigudo? O que não sei o que é, né? Então eles começam a dizer o que eles estavam entendendo o que Jesus estava falando, mas eles estavam longe de Jesus, distantes de Jesus. Eles não poderiam compreender exatamente qual era o ensino que Jesus estava trazendo naquele momento. Bom, esta é uma visão muito clara de quem ouve Jesus de longe, Mas aqui no Sermão do Monte, se você observar o capítulo 5, a gente vai descobrir que o Sermão do Monte foi dado para os discípulos, foi dado para aqueles que estavam perto dele. Você observa no início do capítulo 5, primeiro versículo: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então eu quero colocar você dentro dessa palavra. Jesus está ensinando do alto de um monte, mas ele está assentado, ele está no nível do chão, e ao redor dele os seus discípulos. O que nós podemos aprender com isso? Que o Sermão do Monte, que esse ensinamento, inclusive este que vamos falar hoje, foi direcionado para aqueles que estavam perto de Jesus e estavam realmente interessados em ouvir o seu ensino, a sua palavra. Então hoje eu quero começar com uma pergunta para você. Você é discípulo de Jesus? Você segue a Jesus? Está realmente interessado em ouvir o que Jesus tem a dizer? Você quer atender ao conselho, à orientação de Jesus? Você quer se assentar perto para não perder nada e para estar atento aos detalhes do que Jesus quer lhe ensinar? Isso é muito importante, porque longe de Jesus você pode ouvir ruídos e você pode pensar que é Jesus que está dizendo, e na verdade você está sendo doutrinado por um grande engano. Aproxime-te de Jesus, sente-se
perto de Jesus e ouça o que ele tem a falar para você nesta manhã. Deixa eu dar uma pausa aqui. Compartilha, gente, agora. Dá uma paradinha aí e compartilhe nesse momento, por favor, compartilhe nesse instante com seus amigos o que nós temos a dizer a partir de agora. Por favor, nesse momento, compartilhe, para que possamos alcançar mais pessoas com esse ensino da palavra do Senhor. Esse texto que o Fabrício leu, ele está falando sobre as ansiedades em relação à vida, em relação ao futuro. E aqui Jesus está dando um direcionamento para os seus discípulos. E ele está dizendo, ele começa o versículo 25 dizendo assim: não andem ansiosos quanto à vossa vida. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. E aí ele começa a descrever as coisas que a gente não tem que ficar ansioso. Ele começa a dizer: não fica ansioso com o que você vai ter que comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Jesus começa a dar uma lista de coisas que nós não precisamos temer em relação ao futuro. E aí, gente, ele começa a dizer as formas que ele vai cuidar da gente, e ele tá fazendo uma comparação. Ele fala assim: olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, eles têm tudo o que eles precisam, porque quem cuida deles somos nós, eu, o Pai, nós cuidamos deles. Se a gente cuida deles, nós vamos cuidar de vocês. Então Jesus está dando assim uma série de orientação para tirar do nosso coração toda e qualquer ansiedade. E no final dessa fala, Jesus diz, ele dá uma ordem, ele dá um comando, ele dá uma direção para a nossa vida. Ele diz assim, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, filhos, presta atenção. Tudo isso que eu acabei de dizer, comida, bebida, vestuário, eu vou acrescentar, Deus vai acrescentar, não vai faltar. Mas não vai faltar se vocês colocarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu queria que vocês respondessem isso no coração. Qual tem sido o foco da vida de vocês? O que tem tomado as suas forças? Ou melhor, aonde você tem empregado as suas forças? No seu dia a dia, eu não estou dizendo agora que a gente está parado, muitas pessoas estão em quarentena, não, eu estou falando em relação à vida que a gente tinha antes. Qual era o foco? Aonde você estava gastando a sua energia, o seu tempo, o seu vigor, as suas preocupações? Para onde você tem olhado? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder muito sinceramente e tentar descobrir assim, qual tem sido o foco da nossa vida. Sabe de uma coisa, Tícia? Eu fiquei pensando nisso. Nós, de certa forma, eu não sei como é que está a sua vida nesse momento, né? Nem todo mundo está de quarentena, a gente entende que alguns estão trabalhando, outros não estão observando a quarentena por razões particulares, mas eu observo que aqueles que estão vivendo a quarentena, ele foi tirado dele tudo, assim, lá fora, todos os lazeres, os prazeres, né, as ocupações que tinham lá fora, tudo isso foi tirado de repente. O que sobrou? Eu estou pensando assim, o que sobrou? Aí sobrou os relacionamentos internos, a família, né, o dia a dia com a esposa, com os filhos, né, a ocupação do tempo em família, sobrou isso. E nós, se não tínhamos isso antes, como é que nós estamos nos virando nesse momento? Então, quando a gente observa essa questão como gastamos nosso tempo, né, o que tem valor para nós, o que é prioritário para nós, muito disso foi nos tirado agora. E agora é tempo da gente pensar assim, para onde você está olhando? Eu quero que você responda essa pergunta. Qual é o foco da sua vida? O que você tem, como você tem empregado a sua energia, o seu tempo, o seu vigor, a sua dedicação? Gente, deixa eu contar um testemunho para vocês, tá? 2018 foi um ano em que eu, particularmente, busquei muito a minha vida profissional. Investi muito nela, trabalhei muito na clínica, eu lancei cursos online, cursos presenciais e trabalhei muito. É como se eu tivesse, naquele ano, direcionado todo o meu vigor, todo o meu tempo para isso, para a minha vida profissional. E eu confesso que eu achava que estava tudo certo, porque como a minha profissão significa ajudar pessoas, então eu achava que estava tudo bem e que eu estava certa naquilo. Só que o que eu não percebi foi que por eu ter dedicado tanto do meu tempo, da minha energia, do meu vigor, do meu estudo a isso,
eu acabei deixando de lado ou em segundo plano o meu ministério. O meu tempo dedicado às coisas de Deus, até mesmo a minha busca pelo Senhor diária ficou comprometida. Mas eu não percebi isso. O ano passou e eu passei todo um ano assim, focado na minha carreira, na minha profissão, no meu trabalho. E aquilo me deixava cansada para as outras coisas, me deixava com menos tempo para me dedicar às ovelhas, dedicar ao ministério, dedicar à busca pelo Senhor. Quando acabou o ano, gente, eu me dei conta, eu estava no meu momento com Deus e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração de que eu tinha colocado a minha vida numa direção errada. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu não estava feliz. Eu percebi que foi um ano que profissionalmente talvez eu nunca tinha tido tantas coisas. Foi um ano que financeiramente nós conquistamos muitas coisas. Foi um ano em que eu me senti realizada profissionalmente, mas foi um ano que eu terminei triste. E naquele fim de ano o Senhor alinhou a minha vida. E o Senhor disse: filha, tá certo trabalhar, tá certo crescer profissionalmente, desde que isso não esteja em primeiro lugar na sua vida. E aí, gente, eu mudei tudo. Comecei 2019 absolutamente redirecionada. O meu foco principal se tornou o reino de Deus, o ministério com o Senhor, e tudo aquilo começou a ocupar o meu tempo, a minha vida, a minha dedicação. Gente, quando terminou 2019... eu era a pessoa mais feliz, eu era a pessoa mais em paz que eu podia ser. Eu estava feliz, eu senti o Senhor me validando, o Senhor dizendo: filha, é isso aí, o meu tempo de oração cresceu, o meu tempo de busca pela palavra cresceu, a minha célula modificou, o meu tempo com Deus e com a igreja se tornou diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que talvez hoje seja um tempo de você também realinhar a sua vida. Talvez seja um tempo de você perceber se as coisas de Deus, se o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. E é muito fácil a gente fazer esse diagnóstico. Você está ansioso? Você hoje se sente ansiosa, angustiada, preocupada? Talvez isso pode ser um sintoma de que o reino de Deus e a justiça dele não está em primeiro lugar na sua vida. Porque ali está dizendo ali, ó, não andem ansiosos, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e eu vou acrescentar todas as coisas. Então, gente, o que eu entendi e tenho aprendido com o Senhor é que quando a gente tira Deus do centro, do foco, da prioridade da nossa vida, as ansiedades entram. Sabe por que entram? Porque a gente começa a buscar essas coisas, a gente começa a botar o nosso olhar, a nossa força, o nosso tempo nessas outras coisas e a ansiedade começa a entrar. Nosso convite nessa manhã para vocês é o seguinte: realinhe. Sabe quando um carro vai para o alinhamento e você tem que alinhar as rodas e colocar esse carro na direção certa? Esse é o nosso convite para vocês, é o convite do Senhor para vocês hoje. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que antes de toda essa quarentena começar, para onde você estava correndo? O que estava ocupando o seu coração, as suas preocupações? Olha, largue tudo. Alinhe com o Senhor, deixa Ele dizer o que Ele quer para sua vida. Talvez você vai voltar dessa quarentena diferente, olhando mais para as coisas de Deus, olhando mais para a vontade de Deus. Quando acabar essa live, pergunte ao Senhor, diga: Deus, o que o Senhor quer para minha vida? Quais são os propósitos que o Senhor tem para mim? Eu tô correndo atrás de tantas coisas, correndo atrás da carreira, eu tô correndo atrás de dinheiro, eu tô correndo atrás de reconhecimento humano, eu tô correndo atrás de conquistar alguém, eu quero casar, não sei qual que é o foco da sua vida, mas eu quero te dizer que se Deus não estiver em primeiro lugar, a ansiedade estará. Ou é Deus e as coisas dele, e o reino dele, e a justiça dele, ou é a ansiedade, ou são as preocupações deste mundo. Eu posso dizer para vocês que desde que eu realinhei com o Senhor, nada mais me fez me preocupar, gente. Nada mais. E o Senhor foi acrescentando tantas outras coisas que eu nem imaginava, sabe? Então esse é o convite dele para a sua vida hoje. Realinhe as suas prioridades. Alguém me perguntou assim: o que é, Letícia, colocar a Deus em primeiro lugar? O que significa colocar a Deus em primeiro lugar? Talvez se eu fosse resumir assim de uma forma muito simples, eu diria: a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. A vontade de Deus, ela está em primeiro lugar na sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder nessa manhã. Nós gastamos muito tempo e muita energia buscando coisas que não têm valor, né?
nessa passagem de Lucas, o texto correlato, né, do texto do Evangelho de Lucas, Jesus, antes de entrar nesse assunto do buscar a Deus em primeiro lugar, ele conta uma parábola. E essa parábola também é muito conhecida, porque tem uma pergunta que na parábola é feita para um certo homem. E a pergunta é o seguinte: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Pense nisso. Esta noite pedirão a tua alma. É uma parábola. Jesus está contando uma parábola para trazer um despertamento para o povo que está ouvindo. Mas pensa nisso. Esta noite pedirão a tua alma. Você está juntando, está gastando o seu tempo, está focando a sua energia. Você está juntando, é tesouro aqui na terra ou é tesouro no céu? É louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então não estejam ansiosos, busquem a Deus. Estamos vivendo um tempo de muita crise, muitas orientações de um lado e de outro, briga política, um monte de coisa. Olha, estava falando com a Letícia aqui, a minha especialidade não é política, não é administração. Eu não tenho essas respostas, eu não tenho. Alguns falam que temos que voltar a trabalhar, outros falam que temos que ficar em casa. Uns postam vídeo de um médico falando uma coisa, outros postam vídeo de outro médico falando outra coisa. E nós ficamos no meio de tudo isso. Olha, eu não sou especialista em nada disso, mas eu aprendi uma coisa: a confiar no Senhor. Amém. A confiar no Senhor. A engenharia que Deus vai fazer para colocar tudo em ordem, eu não sei, mas eu continuo confiando nele, eu continuo crendo nele. Então a minha palavra para você hoje, a nossa palavra é que você busque ao Senhor. Esse tempo de crise é tempo de realinhamento. Você colocar a sua escala de prioridades da forma correta. E a sua escala de prioridades tem que ter Deus no topo. Se tem outra coisa no topo, meu querido, está perdendo o teu tempo. Coloque Deus no topo e Ele vai trazer a paz que você precisa para enfrentar essa dificuldade. E depois enfrentar a vida normal. Porque quando a vida normal vier, ela também não será fácil. Nós precisamos ter a Deus como o primeiro lugar no nosso coração, no trono da nossa vida, e confiar nele. O lindo, amor, é que Jesus termina dizendo essa fala aqui, né, com uma promessa. Existe uma promessa para quem o busca em primeiro lugar. Existe uma promessa. Ele diz: todas estas coisas, que são o quê? Alimento, vestuário, bebida, todas estas coisas serão acrescentadas. Essa é uma promessa, querido, e você pode crer nisso, porque foi o próprio Jesus que disse: me busquem em primeiro lugar, o meu reino tem que estar em primeiro lugar, a minha justiça, e eu prometo, eu garanto que as coisas que vocês precisam, as coisas vitais, essenciais, serão acrescentadas, e ponto, queridos. A despeito do cenário que nos está sendo colocado, é promessa de Jesus. Estas coisas eu mesmo vou acrescentar. Não vai faltar. Para os servos do Senhor, para os filhos de Deus, para aqueles que estão colocando Ele em primeiro lugar, não vai faltar as coisas que você necessita. Amém. Creia nisso. Amém. E descanse nisso. Amém. Gente, é nisso que a gente coloca a nossa confiança. Não é em nenhuma outra coisa. É apenas nas promessas do Senhor. Sabe então, mais uma coisa? Olha só, é importante, porque às vezes as pessoas falam assim: mas vocês são alienados, vocês não estão pensando no que está acontecendo, você não sabe como é que vai ser o país na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Não é isso. Eu não sei que nível de caos estaremos enfrentando. Eu não sei se vai estar tudo bem. Semana que vem, diz que semana que vem, essa semana agora é decisiva. Eu não sei, mas eu sei que eu estarei confiando no Amém. Senhor. Continuarei confiando no Senhor. Amém. Ele não falha. Eu vou confiar no Senhor. Amém. E o convite nosso é esse. Em primeiro lugar, Deus. Amém. E as outras coisas, e estas outras coisas essenciais, Ele vai nos acrescentar. Amém. Amém? Versículo 34, olha como é que termina. Leia, amor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis. É uma ordem. Você está inquieto? Você está ansioso? Você está angustiado? Você está com medo do amanhã? Jesus acabou de dizer pra gente. Disse lá no Sermão do Monte. Está dizendo agora, nessa manhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo as suas preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje é dia 26? 27 de março. Amanhã, não sei, amanhã é 28. Você está preocupado com o dia de amanhã? Não se preocupe. Jesus está dizendo: viva hoje, me coloque em primeiro lugar na sua vida. E o que você precisa ter para amanhã e para a semana que vem e para o mês que vem, eu vou acrescentar.
essa é uma promessa do Senhor para aqueles que o têm em primeiro lugar em suas vidas. É palavra para os discípulos de Jesus. Amém. Como começamos, terminamos agora então. Esta é uma palavra para discípulos de Jesus. Quem não segue a Jesus, quem não confia em Jesus, quem não descansa em Jesus, tem dificuldade. Convido você a se assentar próximo a Jesus e receber dele esta palavra que traz confiança em tempo de caos. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, gente? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Essa é uma palavra, a Dama está colocando aqui, é um dos meus versículos preferidos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vai ter algum dia que Jesus não vai estar conosco? Não, nenhum. Eis que estarei convosco todos os dias. Dia de crise, dia de quarentena, sem quarentena, dia de doença. Eis que estarei escassez convosco. De trabalho. Ele estará. Eu sei que alguns estão preocupados com o trabalho. Eu sei. Confie no Senhor. Amém. Confie no Senhor. Deus vai cuidar de você. Amém. Confie. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos então. Se você quiser colocar motivo de oração aí agora, pode colocar. Não digo que vamos orar agora por esses motivos, porque estaremos de olhos fechados, mas nós estaremos registrando aqui para orarmos depois também. Tá bom? Fique à vontade. Se você puder agora também fechar os olhos. Eu sei que eu pedi uma coisa, quando eu estou falando outra, mas tudo bem. Feche os seus olhos aí. Depois você coloca o pedido de oração. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, clamando ao Senhor, que coloque em nosso coração essa Tua palavra. Nós estamos como discípulos Teus, assentados aos Teus pés, para ouvir do Senhor, Pai. Nós temos ouvido tantas coisas, são vídeos, são áudios, são palavras aqui e ali, pessoas que em todo tempo trazem notícias, até bem intencionadas, ó Pai, mas notícias que tentam arrancar a nossa paz. Senhor, nós nos assentamos aos Teus pés para ouvir a Tua palavra. Amém, e a Tua Senhor. palavra nos diz que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, buscarmos andar na Tua presença, buscar a Tua justiça, Amém. que estas coisas essenciais nos serão dadas Amém, pelo Deus. Senhor. Pai, queremos descansar nessa Tua Amém. palavra. Não sabemos como estará o nosso país na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Não sabemos, mas sabemos que estaremos contigo. Amém, Senhor. O Senhor estará conosco e podemos confiar em Ti. Amém, Eu Deus. coloco, ó Pai, mais uma vez, aquelas pessoas que agora estão aguardando um respirador. Estão sendo mantidas vivas pelo Senhor. Pai, tenha misericórdia, Amém, Senhor Deus. Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Pedimos ao Senhor para remir o tempo. Amém, Deus. Remir o tempo da cura, o tempo das saídas, das soluções, o tempo para as estratégias governamentais. Pedimos ao Senhor que possa remir o tempo, Amém, Senhor, de Deus. tal forma que seja breve Amém. o tempo de sofrimento, de angústia e de temor que muitos têm passado. Senhor, Deus. nós não tememos, nós Amém, confiamos no Senhor. Senhor, nós Amém. descansamos no Senhor. Amém. Eu peço a Ti que abençoe os médicos, Amém, os Deus. enfermeiros, os funcionários de hospitais, Senhor Deus, que estão na linha de frente, Amém, que Senhor. estão de contato direto com a doença, Senhor, Pai, Tu possas guardá-los também nesse tempo, Amém, Senhor Deus. Senhor. Também cuidar das suas famílias, ó Pai, cuidar Amém. das suas famílias, Amém, Senhor. porque eles também estão ansiosos, ó Senhor, Oh, Pai, Deus. e que possam lançar também essa ansiedade ao Senhor. Amém, Pai, Pai. nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. E a Tua voz traz paz, traz É verdade. consolo, traz segurança. Nós declaramos que estamos guardados e seguros Amém. em Ti. Amém. É a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Pai, obrigada pela palavra desta manhã. Deus, obrigada porque o Senhor nos traz um renovo todos os dias, Pai. Existe um óleo fresco todos os dias. E cada palavra que o Senhor vai derramando sobre nós, ela vai nos renovando, ela vai nos animando, Deus, ela vai nos fortalecendo. Deus, nós queremos viver alinhados com a Tua vontade. Nós queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Amém. Nós queremos que o Teu reino seja aquilo que a gente busca em primeiro lugar. Senhor, a minha oração nesta é para que todas as vezes que a gente sair deste rumo, que o Senhor nos traga de volta. Pai, que a gente, todas as vezes que a gente der um passo para o lado, que seja fora da direção do Senhor como prioridade, que o Senhor nos mostre e nos faça voltar. Ó Deus, nós não queremos viver neste mundo olhando para os nossos interesses. Nós não queremos a nossa vontade, porque isso nos traz ansiedade, nos traz desespero, nos traz angústia. Senhor, nós queremos viver como tendo o Senhor no centro do nosso viver. Deus, abençoe
abençoe as pessoas que estão aqui nos ouvindo, abençoe as pessoas que vão ouvir esse vídeo depois, que a tua graça esteja sendo derramada sobre cada um, que a tua paz seja derramada e ministrada sobre eles, Deus. Ó Pai, realinhe a vida de cada um. Coloque cada um, Deus, na direção da tua vontade. Amém. Amém. E Deus, que as coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas, Pai. Nós queremos as coisas que vêm do alto, não aquilo que a gente conquista com o nosso braço, Deus. Nós queremos as coisas que vêm do Senhor. Amém. E que o Senhor nos abençoe neste dia. É a nossa oração, confiados no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.